Sou a Tainá, eu tenho 29 anos e o nome da minha palhaça é Ricota. Pensar em como o hospital mudou a minha maneira de olhar para o mundo, eu acho que eu não posso pensar só aqui. Mas aí é olhar um pouquinho para minha história. Nasci com 4 problemas do coração, um grande brinde. E aí eu tive uma parada cardíaca no braço da médica. E aí eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Com 15 começaram a falar que estava dando insuficiência de novo. Então eu sempre cresci fazendo esse acompanhamento dentro do hospital. A assistente social maluca ligando pra minha mãe já, tipo, ela precisa fazer a cirurgia, a gente tem que marcar essa data. Enfim, fiquei entubada um pouquinho. E aí eu ouvi o médico falando também, não adianta vocês falarem nada com ela que ela não vai escutar. E eu escutando, ele ali falando. Teve um momento, um pouquinho antes de receber a alta da UTI, foi um casal, contadores de histórias, que eles contavam histórias para as crianças. E aí eles contaram uma história. E aí eu fiquei muito feliz porque eles olharam nos meus olhos. Então, no que eles saíram, eu comecei a chorar. Eu fui olhada. Fui me sentir acolhida, de verdade. E aí eu saí do hospital falando pra minha mãe assim, mãe, quando eu era criança eu queria ser médica, pra poder ajudar as pessoas. Hoje eu quero ser palhaça. Eu quero ser doutora palhaça. Ainda dentro do hospital, mas com uma nova função de ressignificar esse espaço. A palhaçaria ela entrou na minha vida quando eu tinha 18 anos. Eu já estudava teatro, então eu comecei a fazer teatro com 14 anos. E aí eu fui tentando me inscrever em todos os cursos que apareceram, tipo oficinas livres de palhaçaria, que eram o curso com a Adriana Salles e o Andréia Simas. Eles são super importantes na minha vida. E depois eu comecei a fazer mais oficinas em São Paulo. E aí, em 2016, eu entrei na faculdade, então fui fazer licenciatura em teatro em São João del Rei. E aí, em São João del Rei, eu entrei para um grupo chamado Doutores por um Triz, que é um grupo de palhaçaria hospitalar também. A pandemia acabou me desanimando bastante com isso, achando que não ia ter mais possibilidade de poder trabalhar com o que de fato eu gosto, com o que de fato era um sonho. E aí, aqui abriu... E aí eu falei, nossa, eu vou tentar, né? Vai ser a última vez que eu vou tentar, depois disso eu vou mudar de profissão, não quero mais isso pra minha vida. Aí eu passei. E tô aqui. Ricota por 2 motivos. Uma peça se chama Casa Fechada e tem uma personagem que se chama Ritoca. E aí, num certo momento do ensaio, a gente falou Ricota. E aí eu comecei a rir e falei, nossa, dava um bom nome de palhaço quando segui meu ensaio. Nessa questão, né, que eu realmente gosto de queijo, ricota é um nome de queijo. Eu falei errado, por acaso, na peça. Aí eu falei com a professora, né, o que ela achava de ser o nome da minha palhaça. Ela falou, sua cara, não tem nem como ser outra. Eu falei, ok, meu nome é Ricota. Mas estar num hospital oncológico é muito diferente. Eu gosto de pensar que o hospital é uma caixinha de surpresas. Então, eu vou abrir uma porta, mas eu não faço ideia do que eu vou encontrar do outro lado da porta. A gente tem que fazer isso, né? Tipo, transformar aquele espaço de alguma forma. Pensando em palhaçaria hospitalar, já são mais de 30 anos de história. As pessoas falam, nossa, tem o Pat Adams. Pat Adams é um médico que começou a colocar o nariz de palhaço ali. Isso na década de 80. E aí teve também outros palhaços do Big Apple Circus, isso lá nos Estados Unidos, que eles foram chamados para um trabalho nos Estados Unidos e eles chegaram no hospital, olharam para os médicos e falaram, tá, esses caras aqui têm respeito, vou colocar o jaleco e fazer a paródia dessa figura. E aí sim começou o trabalho de palhaçaria hospitalar. O Wellington Nogueira, ele foi para lá, para os Estados Unidos, para fazer outras coisas e ele teve contato com eles. Chegou a trabalhar lá um tempo e ele resolveu voltar para o Brasil e criar os Doutores da Alegria. E aí, fazendo esse trabalho com frequência, conquistando o espaço, né, o trabalho deles começou a ficar famoso. E nisso, outras pessoas quiseram fazer algo semelhante, pensando na questão
do voluntário, né? Tipo, de colocar essa figura do voluntário dentro do hospital. Então, hoje, aqui no Brasil, existem mais de 1000 grupos de palhaçaria hospitalar. Muitas pessoas têm a imagem de que a gente só trabalha com crianças, mas o palhaço não é só para criança, ele tá ali para todo mundo, né? Então, quando a gente pensa no palhaço, é interessante você ter técnicas de improviso, você ter a escuta. Então, a gente fala muito sobre uma escuta ativa. Então, um curso de improvisação, ele vai somar, um curso de teatro, ele vai somar. Então, cada um vai ter sua trajetória. O palhaço, ele não tá ali para poder falar: olha, você tem essa doença aqui, esse diagnóstico aqui. Ele tá ali para poder transformar esse espaço. Então, se a gente entra num quarto e a gente sai desse quarto, ele tá exatamente do jeito que ele estava antes da gente entrar, nosso trabalho não foi feito. Não precisa também todo mundo sair na gargalhada, nada disso. Mas se essa experiência lúdica, ela acontece, o nosso trabalho foi realizado. Aqui, a gente tem um trabalho em conjunto muito bom com a equipe, no sentido de ter uma abertura para poder falar, de ter uma escuta ali dos funcionários, mas a gente tá ali para poder oferecer esse momento de distração, de ludicidade com os funcionários também. Brincando, interagindo, criando música em conjunto, criando brincadeiras, interações, dançando, seja lá como for. Mas aqui no Hospital de Amor, a equipe, ela tá muito com a gente nessa questão de entender que a gente já faz parte desse espaço. Eu acho que a gente tá no hospital para todo mundo. A gente tá ali atuando com o paciente que tá num lugar de fragilidade, né, que tá passando por várias questões, mas a gente também tá ali com os funcionários, que atende, que vê esses casos todos os dias. É interessante pensar que o palhaço, né, quando ele tá em dupla, um pode ser escada pro outro, que é o que a gente costuma usar na técnica assim, da palhaçaria. Então, um levanta a bola e o outro vai lá e joga. São duas cabeças pensando para poder resolver esse problema, ou para poder ampliar esse absurdo, para poder aumentar essa brincadeira, esse momento lúdico. E aí eu acho que com a dupla funciona bem, porque aí é a gente quase respeitar o movimento da palhaçaria clássica, né? Pra gente poder pensar como que funciona essa construção da brincadeira, essa construção do jogo. E isso é super importante dentro do hospital, considerando toda a complexidade que a gente vive diariamente. A gente tem que pensar no tempo justo. E esse tempo justo não é um tempo certinho de 2 minutos, 30 segundos, 10 minutos, 1 hora. Então, ela acontece, né, no presente. A gente entra no quarto e a gente começa a entender ali, o que eu posso fazer? Se a gente começa a construir essa dramaturgia, a gente encontra ali um disparador, né, para começar esse jogo, vai aumentando as camadas desse jogo. E esse jogo aqui, ele chega numa camada interessante, chega numa camada risível, chega numa camada onde transforma o espaço, acabou a cena. Esses dois palhaços, eles estão juntos. Então, a cena não vai acontecer sozinho, né? A gente tá ali se apoiando, a gente precisa do outro. Então, a gente precisa do outro público, mas a gente precisa muito mais do outro duplo, porque o nosso trabalho funciona como coletivo. Pensando na ricota, o que eu espero deixar para os pacientes é uma memória boa. Então, um momento de leveza, um momento de se divertir, de entender essas duas figuras, de poder levar essa experiência com a gente para a vida dela. Falando em fofoca. Tá bom. Pergunta?
A minha cabeça tá ótima. Né? É. Não é intolerante à lactose. Não sou intolerante à lactose, fiz os exames.